Olha, agora você sabia que 4 em cada 5 funcionários brasileiros estão insatisfeitos com os planos de carreira da empresa onde trabalham? Pois é, uma pesquisa realizada pelo site Love Mondays ainda mostra que apenas 20% das pessoas afirmaram estar satisfeita com as oportunidades oferecidas no trabalho. E é justamente para falar sobre essa questão, a gente conversa agora com Cher Soares. Ele é especialista em áreas de negócio e faz um trabalho de consultoria nas empresas para que aprendam a vender, motivar, liderar e atingir o sucesso profissional. Cher, bem-vindo ao Link Record News. Bem-vindo, obrigado. Por que você acredita nessa insatisfação? De onde parte? É por falta de desafios profissionais ou é a questão financeira que mais pesa nessa insatisfação? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, né? A verdade, as pessoas deveriam primeiro refletir pelo motivo pelo qual elas estão insatisfeitas. Existe uma diferença muito grande entre estar infeliz e estar insatisfeito e, na verdade, quando a gente pergunta para essas mesmas pessoas o que é que precisaria acontecer para que elas ficassem satisfeitas, nem sempre elas sabem responder. Então, há um cuidado aí para se tomar com aquela insatisfação crônica que acomete algumas pessoas que o tempo inteiro estão insatisfeitas com tudo, sem saber exatamente o que é que precisaria acontecer para que elas ficassem satisfeitas. Focando no emprego, você acha que isso, de repente, o patrão ali tem culpa dessa insatisfação do funcionário? Eu penso que isso sempre é uma via de duas mãos, né? Normalmente a frustração, ela vem de uma expectativa não atendida. Então, quando a gente avalia empresas e funcionários, a gente avalia que existem frustrações em ambos os lados. Ou seja, o patrão nem sempre está satisfeito com a entrega do funcionário e o funcionário nem sempre está satisfeito com o reconhecimento que ele tem da empresa. Como é que resolve isso? Alinhamento de expectativa. Ou seja, a empresa precisa deixar explícito o que é que ela espera daquele funcionário, o que é que ela espera em termos de resultado, de entrega, de comportamento, de perfil. E o funcionário, por outro lado, deveria explicitar também quais são os seus objetivos de carreira, quais são os seus planos. E a verdade é que quando nós perguntamos para essas mesmas pessoas que respondem essas pesquisas, vários deles não conseguem responder quais são os seus próprios objetivos de carreira. Ou seja, quando eu não sei quais são os meus objetivos, evidentemente não tem plano de carreira que dê certo. Então, eu posso afirmar que falta um canal, falta uma ponte, um trabalho de recursos humanos, por exemplo, nesse tipo de empresa, onde o patrão está insatisfeito com o funcionário também não está contente e não tem essa comunicação direta? Sem dúvida, uma parte disso é uma responsabilidade do processo e uma outra parte é responsabilidade do comportamento. As empresas e as pessoas estão em níveis muito diferentes de maturidade, tanto emocional quanto funcional. Então, a gente tem empresas muito estruturadas, muito maduras nas suas áreas de RH, com planos de carreira muito completos, modelos de avaliação de desempenho. E essas empresas que têm isso, não há desculpa para a gente reclamar, porque elas têm isso tudo muito bem estruturado. Por outro lado, nas empresas onde isso não está tão estruturado e tão claro assim, cabe justamente ao funcionário uma atitude, um passinho à frente no sentido de dizer o que é que ele aspira. Eu costumo colocar as pessoas, em relação a esse ponto, em 4 categorias. Existem as pessoas que estão felizes e satisfeitas, existem aquelas felizes e insatisfeitas, existem as infelizes e satisfeitas e as infelizes e insatisfeitas. A melhor receita é aquelas pessoas que estão felizes e insatisfeitas, porque insatisfação significa energia. Ou seja, quando eu estou insatisfeito, significa que eu quero algo mais. Se eu estou feliz, eu tenho energia, eu tenho motivação suficiente para fazer o que precisa ser feito para alcançar meu resultado. Agora, de que maneira o funcionário pode abordar ali o chefe? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho não está fácil, né? Então, às vezes, ele tem medo de repente, uma demissão. Estou reclamando do meu trabalho. Ele pode pensar isso. Como que ele aborda a chefia de uma maneira educada, né? Essa é uma excelente pergunta, Nola. Na verdade, isso tudo tem a ver com a forma. Se ele transforma isso em reclamação, essa marca de reclamação vai pegando naquele funcionário, né? E a gente sabe que pega. Existe o reclamão, existe aquele que é vítima do sistema, aquele que não se responsabiliza por nada. Então, a melhor maneira dele ir ao patrão, ir à empresa é a seguinte: olha, eu tenho potencial, eu tenho meus objetivos de carreira, eu queria dar mais de mim, eu queria ser um pouco melhor e ter uma contribuição mais efetiva. Nesse sentido, gostaria de saber quais são as oportunidades,
quais são os desafios que a empresa pode criar para mim, para que eu possa me engajar a esses objetivos e conseguir contribuir efetivamente e assim também capturar o retorno dessa minha contribuição sendo mais reconhecido. Com certeza, isso é receita de sucesso. É proatividade. Bastante proatividade o tempo inteiro. Cher, a gente percebe um movimento aí de mudança. Antigamente, nossos pais, enfim, a outra geração, tinha orgulho de exibir a carteira de trabalho. Olha, eu tenho 20 anos de empresa, vou me aposentar nesse trabalho. O que a gente vê hoje, a geração Y, como são chamados aí os jovens entre 25 e 35 anos, é cada vez mais essa mudança de emprego e realmente não tem esse apego. O que eles querem, o que eles buscam são novas oportunidades, melhores oportunidades. Como é que o mercado, principalmente a parte do empresariado, enxerga essa mudança? Essa é uma mudança que eu diria que ela está no começo do ciclo. Nós temos gerações convivendo e existe um desafio das empresas e das gerações para harmonizar. Todo Y tem algo a aprender com o X, todo X tem algo a aprender com o Y, todo Baby Boomer tem algo a aprender com X e Y, e todo Y e X tem algo a aprender com Baby Boomer. Então, a ideia é harmonizar. As empresas estão se estruturando nesse sentido de criar ambientes, sistemas, modelos de trabalho e remuneração que sejam menos presos às legislações e aqueles modelos que durante tanto tempo foram impostos aqui no Brasil, por exemplo. O fato é que quanto mais flexibilidade a gente tem no sistema, mais espaço nós temos para as pessoas trabalharem em algo que elas gostam, que elas tenham mais paixão, que elas enxerguem mais sentido e mais propósito. E quando elas assim o fazem, elas não precisam ser controladas, elas não precisam ser cobradas, porque elas estão plenamente motivadas de estarem fazendo algo que preenche essa sensação de propósito e de realização. Ou seja, mais uma vez, é uma área de discussão que está aberta e que o protagonismo, como você citou agora há pouco, é sempre uma recomendação que cabe tanto para a empresa quanto para os funcionários. Cher, a gente continua essa entrevista, mas antes a gente vai passar uma informação agora que acaba de chegar para o nosso telespectador. O Conselho de Estado da Itália, a última instância da Justiça Administrativa do país europeu, decidiu pela extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Os juízes tomaram a decisão depois de ouvirem as alegações dos advogados do governo brasileiro e de Pisolato em uma audiência a portas fechadas. Condenado no processo do Mensalão, Pisolato fugiu em 2013 do Brasil para escapar da prisão. Ele foi preso no início de 2014 na Itália e desde então o governo brasileiro tentava a extradição para o país. O ex-diretor do BB ainda poderá apresentar um recurso à Corte Europeia de Direitos Humanos, sediada em Estrasburgo, na França. Bom, agora a gente volta a conversar sobre o mercado de trabalho com o Cher Soares. E para a gente arrematar esse nosso papo de hoje, Cher, qual o conselho profissional que você dá para as pessoas que estão no mercado de trabalho insatisfeitas com a sua condição atual? O primeiro conselho é que ela faça um diagnóstico, né? Porque essa insatisfação, ela pode ser uma questão de mania. Por incrível que pareça, existem hábitos que são aprendidos. A gente reclama de tantas coisas ao longo do tempo que, de repente, eu me pego reclamando do meu chefe, da minha empresa, do país, sem sequer saber do que eu estou reclamando. É só a gente dar uma olhadinha na rede social que a gente vê que a reclamação é algo que é vivo. Ela tem um certo potencial de sedução. Então, a primeira dica é vamos diagnosticar. Eu estou insatisfeito com o quê? Com a minha remuneração? É uma coisa. Com o meu plano de carreira, ou seja, perspectivas futuras, é uma outra coisa. Com a posição, função e trabalho que eu realizo, é outra coisa. Com o clima e cultura da minha empresa, é uma outra coisa. Com o meu chefe, é uma outra coisa. Com questões ambientais, ou seja, eu trabalho muito longe do meu trabalho, eu moro muito longe do meu trabalho, pego o trânsito, então eu preciso diagnosticar. O segundo passo é ele entender o seguinte, quais são os principais talentos dele, porque evidentemente toda pessoa que trabalha em uma área onde ela não pode exercitar, fazer pleno uso daqueles talentos, de fato, onde ela é muito boa, ela perde energia todos os dias. Então ela fez o diagnóstico, depois ela descobre quais são seus grandes talentos e ela começa um plano. O que é que me deixaria plenamente feliz e satisfeito, revigorado e com energia incrível para fazer o meu trabalho. E aí ele começa a montar o plano de carreira, com a empresa ou sem a empresa. Legal, Cher. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A gente espera que o telespectador lá do outro lado consiga absorver melhor as suas dicas e mudar a postura diante da vida profissional a partir de agora. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado, Cher.